que vai rodar agora uma matéria da Françoise Almeida sobre os atos antidemocráticos, né, e essa votação do ministro Nunes Marques. Depois, na volta, eu digo quem são os debatedores que vão comentar. Pode rodar. As consequências para os envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro continuam. Desta vez, o fato em questão foi o julgamento de um pedido de habeas corpus feito por uma mulher envolvida nos ataques. Igual aos outros magistrados, Nunes Marques votou contra o habeas corpus. O ministro disse ser preocupante o que denominou de prisões em larga escala, aplicadas por ordem de Alexandre de Moraes. Nunes defendeu a ideia de que as prisões preventivas exigem a identificação precisa dos responsáveis e a individualização de suas respectivas condutas, ressaltando que a prisão preventiva deve ser utilizada sempre como último recurso e que a adoção de medidas cautelares alternativas deve também ser avaliada quando suficientes e adequadas para o caso. O ministro reiterou ainda total e veemente repúdio aos atos de vandalismo contra o patrimônio público, bem assim de desrespeito e afronta aos poderes constituídos, protagonizados por inúmeros participantes do movimento ocorrido na Praça dos Três Poderes. Importante lembrar que Nunes Marques foi o primeiro ministro indicado por Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. Tá aí então o voto contrário, a decisão contrária ao habeas corpus por parte do ministro Nunes Marques, ao mesmo tempo que ele entende que houve excessos aí. Eu até nem vou falar isso, porque senão já sei o que vão dizer próximo de mim aqui. Hoje no programa vão estar debatendo aí tem 3 advogados, mas eu não vou começar com os advogados. Hoje a gente tem o Ricardo Frota, o Arnaldo Lourenço e o Samuel Costa aqui e o Zezinho. Eu vou começar com o senhor José Joaquim, né, já que os advogados aqui, um ficou passando para o outro, então estão se fazendo de gostoso, né? É porque é terça-feira, né? Terça-feira de carnaval, eles acham que abafaram no carnaval e estão ainda naquele espírito, né, de Momo, da folia de Momo. Seu José Joaquim, boa noite, seja bem-vindo ao News 5.1. Olá, bem-vindo a mais um News 5.1. Esse programa que é meu e seu, esse programa que é feito para você, para a nossa audiência. Mas vamos lá. O ministro Nunes Marques, na qual eu já fiz muitas críticas, mas nessa decisão aí, ele está de parabéns. Por quê? Porque o STF criou na jurisdição dele ali um juiz universal. Ele julga, é a última instância. E, na verdade, 1.800 prisões. Não individualizar, não levar para o juiz natural, eu acho que o tempo vai dizer que o STF está errado. Aqueles 10 ministros ali que... tudo bem, não é que ele, na verdade, ele negou a medida para essa pessoa, mas ele acha que os excessos... O que está acontecendo com o STF é combatendo excesso com outro excesso. É o que nós estamos vendo. Não adianta você... Então, a Suprema Corte dos Estados Unidos, a Suprema Corte do Brasil, ela tem que ser suprema. É a última instância. Todos nós aqui, 94% da população brasileira é contra esses atos antidemocráticos, esses atos ali horrível. É algo que todos nós repudiamos. Agora, não dá para pegar e fazer o que o STF está fazendo, o que Alexandre de Moraes está fazendo. No mínimo. Tanto é que já tem aí, já tem sinalização da PGR para que que mude essa prisão preventiva. Eu acho que a prisão preventiva é um excesso, porque a pessoa é o seguinte: qual a obstrução que essas pessoas que estão hoje lá na Papuda vão obstruir, que se está na mão do Alexandre de Moraes? Olha, gente, tem que mudar essa coisa de prisão preventiva. Essa coisa
Ô Buiú, você teve a oportunidade de falar. Você agora, na hora que você for falar, você joga o seu juridiquês. Joga aí. Porque eu não quero aqui fazer como um amigo seu. Eu não vou entrar nesse tocante agora, não. Mas vamos lá. Então, o que nós precisamos nesse momento é o Estado Democrático de Direito. Nós precisamos do Estado Democrático de Direito. Então, a última instância não pode cometer esses excessos. Combater um excesso com outro excesso. Então, o que nós precisamos nesse momento é de segurança jurídica. E o STF tem que dar. Então, muito bem fundamentada, mesmo negando, ele fala dos excessos no Nunes Marques. Então, eu vejo que está na hora do Supremo rever essas decisões e essas prisões preventivas. Está na hora. E jogar para a primeira instância. E aí o ser humano tem... Porque pegaram gente ali que não tinha nada a ver com os atos. Chegaram ali no QG e levaram pessoas. A semana passada foram 8 senadores lá, na Papuda. E lá, quando viu, ficaram de 1 da tarde, de 13 horas até 8 horas da noite, vendo o relato daquelas pessoas. Gente, a prisão é o último recurso, mas a gente está na hora do STF. Tudo bem que os atos a gente condena, mas os excessos também. Muito bem. Agora sim, vamos lá. Arnaldo Lourenço, começamos com você. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores, principalmente os velhinhos. Dizer aqui, Zezinho, eu estou usando a máscara porque eu estou meio gripado, mas isso não me possibilitou que eu fosse na banda do Vai Quem Quer. Peguei a gripe lá. E hoje eu fiz um teste de Covid, graças ao bom Deus, deu negativo, né? E depois, Zezinho, coloca a foto aí que eu tirei, bastante gente na banda. Isso é no final do programa, Arnaldo. Eu sei, eu tô pedindo, porque às vezes o Zezinho não coloca. O intermediador é o Cício, não é o Zezinho não. O Zezinho é o dono de maquininha de misto aqui, esse negócio é o Cício. Então pronto, Cício, por favor, nos faça essa gentileza, no final do porque programa. tem muita gente que gosta da gente aí fora, indistintamente. Principalmente meus velhinhos. Eu conheço um monte que não gosta de você, mas tudo bem. Ah, mas não tem problema. E eu só conheço gente que gosta de vocês. Porque coisas negativas eu não conto para ninguém, porque eu sou positivo. Aí, todos que gostam, todo mundo gosta de vocês. Mas eu quero dizer o seguinte. Primeiro que essa medida que foi tomada, ela detém mais um caráter pedagógico. Pedagógico significa, gente, mais um caráter de ensinamento para que pessoas, e muitas das vezes tomadas pela emoção, cometam atos de estupidez. O Nunes Marques, ele é um constitucionalista e ele viu que a Constituição ela precisa ser preservada de qualquer forma. Ademais, é bom frisar também para você que é leigo na questão que habeas corpus ele não é nenhuma medida jurídica. Habeas corpus é um remédio constitucional que pode ser interposto por qualquer pessoa, qualquer uma. Já tem caso de habeas corpus ter sido absorvido, né, e ter sido aceito de presidiário que escreveu num lençol. Tem caso que habeas corpus também foi de pessoas que escreveram o habeas corpus no papel higiênico. Parece brincadeira, mas é verdade. O que o habeas corpus enseja? O habeas corpus enseja o direito de você retratar os seus fatos. É a liberação do seu corpo, porque a exceção de tudo é a prisão. Mas quando o Nunes Marques mantém esses indivíduos presos, hoje, a gente analisa com mais frieza, as coisas vão passando, você vai vendo, é lógico que a gente tem que aceitar que tem algumas medidas excessivas, mas tem outras que precisam. E em 2 meses, que ainda não se completou, não tem tempo suficiente para você olhar 1.800 pessoas que estão na jaula. Burrice de quem estava lá no meio. Minha mãe dizia, me diga com quem anda que te direis quem é. Uns deram azar, outros precisam estar presos e continuarem presos. E eu acredito que, da agora para frente, que os anos vão se arrefecendo, a consciência vai caindo, porque a água passou da bunda e veio no nariz, ninguém vai tomar atento e nunca mais farão uma estupidez dessa. Ricardo, boa noite, sua vez. Boa noite, Cícero. Boa noite, Arnaldo Buiú, Samuel Costa, Zezinho.
a nossa audiência que nos prestigia mais uma vez nessa terça-feira de Carnaval. Mas antes, queria aqui fazer uma crítica na fala do Arnaldo Buiú, no que ele diz respeito ao caráter pedagógico dessas prisões. Isso daí não é uma criança que faz uma danação dentro de casa e a gente dá uma palmadinha ou coloca de castigo para ter um caráter pedagógico. A gente está falando da liberdade de uma pessoa, a liberdade que é garantida pela nossa Constituição Federal. E a gente está falando de um crime que, em tese, é um crime de menor potencial ofensivo. Artigo 163 do Código Penal. Dano ao patrimônio público, prevê uma pena de 6 meses a 1 ano ou pagamento de multa. Ou seja, essas pessoas, se eventualmente condenadas pelo crime de patrimônio público, elas sequer ficariam encarceradas, porque o crime de menor potencial ofensivo, você não vai para o regime fechado, você não vai pegar cadeia. Então, a situação na atual conjuntura, a prisão dessas pessoas como uma medida cautelar, ela está sendo mais gravosa do que a própria condenação. Se eles fossem sentenciados pelo crime 163 do Código Penal, eles não iam ficar presos. Então, isso é uma nítida arbitrariedade por parte do STF. O Nunes Marques, talvez por uma situação aí de não querer se indispor com os outros ministros, ele confirmou denegar a ordem do HC, mas fez uma crítica que é pertinente. Então eu acho que tem que ser analisada com muito critério cada conduta, cada pessoa que esteve nesses atos e que praticaram eventual crime, que seja investigado, mas uma investigação séria, que seja cada conduta individualizada para punir de acordo com a lei. O que não podemos deixar e admitir e aplaudir esses atos, essas arbitrariedades e colocar isso como algo normal. A gente vê uma nítida perseguição a pessoas que são bolsonaristas e volto a dizer, ninguém aqui está fazendo apologia ao crime, a esses atos antidemocráticos que ocorreram no dia 8 de janeiro, aliás. Então ninguém está aplaudindo, ninguém está dizendo que aquilo foi necessário. Pelo contrário, todas as minhas manifestações aqui, eu pontuei claramente que qualquer pessoa que tenha causado esse tipo de dano, que seja punido de acordo com a nossa legislação penal. Agora, o que não pode não sei quantas mil pessoas, mais de 1000 pessoas hoje ainda permanecem presas. Pessoas que não foram submetidas a um devido processo legal. Não foi sequer dado direito à ampla defesa e um contraditório. Então, realmente, manter essas pessoas encarceradas hoje é um grande prejuízo, principalmente para o nosso ordenamento jurídico. Sempre aprendemos que a prisão ela é uma medida de exceção. Hoje está se colocando como regra. Prende, depois sim a gente vai investigar e vai ver quem teve culpa ou não. Mas até que chegue nesse resultado, o dano causado na vida dessas pessoas, no psicológico, pessoas lá que já falaram que têm vontade de se matar, pode ter certeza que esse dano que estão causando com essas pessoas, principalmente as pessoas inocentes, eu não estou falando dos que praticaram, mas essas pessoas vão sair de lá, pode ter certeza, com marcas e marcas irreversíveis, que o Estado não vai reparar. Ô, Ricardo, eu só observo uma coisa para você, que a linha de raciocínio, especificamente nesse caso, não é a mesma coisa que você ter meia dúzia de espectadores aqui que não gostam de você, passa em frente ao seu escritório de advocacia, jogam uma pedra, quebram o vidro, chutam a porta, etc, etc. Não é a mesma coisa do que tentar, do que invadir o STF, do que promover uma baderna, destruir peças históricas, né? Eu acho que é preciso contextualizar isso, a diferença que existe, embora os crimes sejam os mesmos. Eu até concordo com o crime é o mesmo, a arruaça. Foi lá, quebrou o vidro, barará. A questão é onde que foi o ato. Samuel, boa noite, sua vez.
Boa noite a todos, é um prazer imenso estar aqui participando mais uma vez do News 5.1, cumprimentar a todos os debatedores, a você, Cícero, a técnica da Rema TV, fazer duas saudações especiais, né? Um ao colega, né, Rodrigo Frota, irmão do Ricardo Frota, um excelente profissional da segurança pública, e outra, a eminente doutora Ellen Queiroz, né, domina muito bem o processo legislativo e outras matérias atinentes à ciência política, né, relações institucionais, públicas, etc. Pessoal, a gente precisa esclarecer alguns pontos. Eu acho que a fala de todos aqui vão no mesmo sentido de combater, né, as pessoas que, eventualmente, agiram com dolo, né, com ânimos e com a vontade. E a gente tem que ter clareza e objetividade em compreender o seguinte. Houve mais de 1.400 audiências de custódia. Na fase do inquérito policial, que é um procedimento inquisitivo e informativo, que tem por intuito e finalidade apurar eventual autor ou coautor de determinado crime, não é oportunizado, doutor Ricardo Frota, a ampla defesa e o contraditório. Então, está na fase do inquérito. Tem as outras medidas que são, o doutor Ricardo Frota conhece muito bem mais do que eu, que são as medidas cautelares. Ou seja, das mais de 500 análises que foram feitas, 220 foi no sentido de colocar o indivíduo em liberdade. As outras mais de 350 foi no aspecto pela manutenção da prisão preventiva, ou seja, por prazo indeterminado. E tantas outras estão em análise ainda. Agora é espantoso a gente, né, fazer aqui um julgamento do caráter do Nunes Marques. Porque o magistrado ele não tem que ter medo de ser aplaudido ou vaiado. O doutor Ricardo Frota diz, né, ó, na certa, o ministro Nunes Marques, que foi indicado pelo Bolsonaro, o primeiro a ser indicado no STF, com receio de sofrer represália, algo nesse sentido, de não se dispor com os outros membros do Supremo Tribunal Federal, julgou no sentido de negar o habeas corpus. Isso é muito grave. Se o Nunes Marques ou qualquer magistrado, seja do STF, STJ, dos tribunais superiores, dos tribunais federais, estaduais, enfim, do primeiro grau, agir dessa forma é uma coisa que pode abrir até precedente para o impeachment, né, no caso do ministro Nunes Marques. A decisão dele, pessoal, no aspecto está bem balizada e fundamentada em fazer a defesa intransigente, o resultado foi negar o pedido. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, é muito fácil a gente falar aqui de Instituto da Transação Penal, que é o Instituto Despenalizador, porque a pena é uma pena branda, que vai de 1 a 2 anos, e que se o indivíduo for réu primário e eventualmente vier a ser condenado, ele não vai para o regime fechado e já começa a cumprir a pena no regime aberto. E aí pode se utilizar do Instituto, né, de pagar cesta básica, pena alternativa, e etc., que é a suspensão condicionada do processo, mediante 5 anos. Agora, olha, pessoal, os crimes que muitos deles estão respondendo, ó. Como bem frisou o Cícero Moura aqui na parte dele, na ponderação à fala do Ricardo Frota. Atos terroristas, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição, incitação de crimes, ou seja, se a pena base de cada um desses crimes aí for de 2 anos, 12 vezes 7 dá 14, então o cara já vai para o regime fechado. O problema da individualização da conduta é a dificuldade que a Polícia Federal e a Polícia Civil do Distrito Federal está tendo de enquadrar cada um em um tipo penal. Aquele ou aquela que está sendo indiciado por 1 ou 2 tipos penal e que a pena é abaixo de 5 anos, esses estão sendo colocados em liberdade. Mas aquele que incitou, que fez atentado, e etc., recebeu dinheiro, que incitou a retirada dos entes federativos, etc., esse aí com uma pena que eventualmente pode pegar uma pena superior a 5 anos, todos os ministros, inclusive o Nunes Marques e o terrivelmente evangélico, vão votar no sentido pela manutenção da prisão preventiva. Então a gente não pode desacreditar as instituições. Evidentemente, é claro que algumas pessoas, centenas delas, já foram soltas, vão responder em liberdade. A arbitrariedade, ao meu sentir, não houve arbitrariedade. Ilegalidade, abuso. Talvez o abuso esteja em face da Declaração Internacional de Direitos Humanos, do Tratado de São José da Costa Rica, porque não tem água tratada, não tem, né, uma condição mínima para que esses indivíduos possam fazer suas necessidades fisiológicas, né, e respeitarem o espaço um do outro. Mas no tocante à prisão, eu me recuso a crer que um ministro terrivelmente evangélico, indicado pelo Bolsonaro, e o Nunes Marques, venha a prevaricar. Muito bem. Depois da brilhante exegese do ilustre ao meu lado aqui, todos pediram a parte. Começamos com o Zezinho, por favor. O que se espera de uma exposição de um brilhante, de um advogado, é ter compromisso com os fatos.
fundamentar mais no direito e sair da militância. E meu amigo Samuel, que eu tenho o maior respeito, ele, na verdade, ele se torna, assim, todos já sabemos, ele é político, é um advogado militante. Então, ele milita, ele esquece. Eu duvido se ele tivesse um cliente nessas condições, um cliente que pagasse bem para ele, se ele não mudava essa retórica dele. Porque o que ele tem aqui no programa é retórica. Samuel, eu conheço. Quando ele quer enrolar, jogar para a plateia dele, jogar para... Aí ele faz esse enrolejo. Samuel, a gente está falando, Samuel, se o Supremo tem condições de julgar... Tem. Por favor, o legitimado para julgar isso é o STF. Não, o STF. 1.800 processos. Meu irmão. A gente está falando... Ô, Zezinho, sabe qual é o problema aqui de tudo isso aqui, se você me permitir? É que as pessoas ofendem o Supremo Tribunal Federal... Ninguém está ofendendo o Supremo. Não. Observe bem. A gente está falando... Observe bem, meu companheiro. O foro adequado para apreciar o STF está na Constituição e no regimento interno do STF. Isso aqui não é lorota. Se você fizer um atentado contra as instituições democráticas, o foro adequado para apreciar o mérito é o STF. Quem teve o prédio invadido foi o STF. O azar é que essa galera é burra. Essa que é a verdade. Samuel é o jurista. Agora, por favor, Samuel, você me interrompeu, agora deixa eu concluir. Já vou concluir. Samuel, ele vai de encontro a dos maiores juristas, menos os militantes, na qual ele faz parte. Samuel milita. Samuel, na verdade, ele é da extrema esquerda. Zezinho, por que teve gente que foi... Não, calma aí. É porque tu fica citando meu nome. Ei. Olha só. Porque teve mais de 200 pessoas que foram soltas e as outras 300 ficaram presas. Dos 570 análises. São 1.800 pessoas. Não. Hoje nós temos 1.800 pessoas. São 1.800 processos. Houve, Zezinho, a priori, no primeiro momento, 1.400 audiências de custódia. Todas foram pela manutenção da prisão preventiva. Depois, o Alexandre de Moraes começou a dividir isso, o STF, em bloco, analisado 570 pedidos. Desses 570 pedidos, 350 foi pela manutenção da prisão preventiva e os outros 220 pela soltura. É porque cada caso é um caso. Tinha gente lá que tinha mandado de prisão em aberto, tinha gente que estava com suspensão condicionada do processo, que não podia se envolver em maracutaia. Teve gente que a Polícia Federal e o delegado da Polícia Civil do Distrito Federal indiciou em 4, 5 tipos penal e o doutor Ricardo Frota sabe que a pena vai ser, em tese, acima dos 5 anos. Vai ser monólogo aqui, Cícero. Eu não dá nem para... Eu vou dispensar minha fala aqui, porque não dá para concluir. Como que vai concluir? Conclui. Samuel faz interrupção toda hora. Vamos lá, conclui, por favor. Não. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Quando o Buiú fala do caráter pedagógico, até concordo em tese, mas tem limite, Buiú. Não é uma prisão preventiva ad eterna. Ricardo. Eu fico impressionado... Porque o Samuel é um advogado, e um bom advogado, tenho que reconhecer. Mas, nesse momento, ele deixa sobrepor a militância. Parece que a militância dele está acima da profissão dele. Ele deveria ser um defensor árduo dos direitos constitucionais dessas pessoas. Porque ele vem falar de inquérito, mas se tu lembra, que deve lembrar muito bem, o prazo para a conclusão de um inquérito policial, quando o réu está preso, é de 30 dias. Esse prazo já passou. Se o réu está solto, são 90 dias. Então a ilegalidade, ela existe. Essas pessoas eram para ter sido postas em liberdade há muito tempo. Agora o Samuel fala, não tem nesse momento como individualizar a conduta de cada um. Aí eles têm que pagar por isso? Porque indúbio pro réu. É um princípio basilar do direito. Indúbio pro réu. Na dúvida, todas as decisões têm que ser tomadas em favor do réu, não desfavorável, como está acontecendo agora. Então, quando ele jorra a militância dele e deixa de lado o direito, aquilo que ele aprendeu e que faz muito bem no dia a dia dele, ele deveria reconhecer que essas pessoas estão sendo vilipendiadas em seus direitos constitucionais. O Arnaldo pediu 30 segundos. Bom, eu vejo o seguinte, o doutor Ricardo está correto na sua fala quando fala no indúbio pro réu. Só que tem um detalhe, ele esqueceu da teoria do fato. O cara estava lá? Estava. Foi quebrado? Foi. Foi preso lá dentro? Foi. Foi lá dentro? Então não existe mais indúbio pro réu. Existe a certeza absoluta. Sempre vai existir o indúbio pro réu, enquanto não for condenado, o indúbio pro réu vai vigorar. Isso é base, é um princípio base lá do direito. Eu falo aqui, hipoteticamente, a prisão preventiva tem um prazo determinado, mas pode ser prorrogado sempre que o juiz assim o entender. Eu acho o seguinte, fica de bom termo, 2 anos de cadeia ou 3 para esse pessoal e uma condenação,
que é onde tira o eleitor dele de circulação, porque todo condenado deixa de ser cidadão para ser indivíduo. Se eu fosse um cliente, eu não contrataria um advogado como você, Buiu. Porque eu estou tirando seu direito de votar e fazer cagada? Eu não contrataria. Se você fosse você aprendeu isso na faculdade? Não. Você aprendeu que tem... Estou errado? Que o advogado pedia a condenação. Não, eu não estou agindo aí. Se ele fizer isso, o réu vai ser declarado indefeso. Porque o advogado ele tem o dever legal de brigar pelos direitos do seu cliente, não favorável. Para isso já existe o promotor de justiça para fazer a acusação. Agora, se o promotor faz a acusação e o advogado também, o réu vai ser declarado indefeso, sem advogado. Quero dizer mais uma vez que juristas, para o Zezinho e para o doutor Ricardo Frota, que não é só advogado. Nós temos embargadores, os promotores, até o delegado de polícia, que fez um curso de direito e que é o patrocinador do inquérito, né? Ele entra nessa seara.